aqui está a nossa cadeia significante. Eu gostaria que vocês não entendessem essa cadeia significante como, por exemplo, ali a palavra alimento, como uma palavra, e sim como um significante. O que é o significante? Nós vimos anteriormente que significante é uma relação inicial que se estabelece entre prazer e desprazer e os estímulos externos. E o, os significantes, então, esses que serão chamados de significantes mestres, vão fazer vinculação com outros estímulos externos e vão ampliando essa cadeia significante de forma gradual ao longo do nosso processo de desenvolvimento. E com isso, vale ressaltar que nós não conseguimos fazer uma representação real dessa cadeia significante. Isso porque ela é muito ampla, muito extensa, e haveria ali um grande problema, né, em fazer uma aula com uma cadeia significante tão extensa. Mas aqui é para que vocês consigam compreender e visualizar. Bom, aqui nós vamos ter ali então que essas palavras que estão escritas ali não são frases. As frases e o discurso, o diálogo, a conversa, qualquer modalidade de expressão vai surgir a partir dessa cadeia significante. Então, todos nós temos uma cadeia significante, cada pessoa tem uma diferente da outra, porque ela fez diferentes vinculações ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, são culturas diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma cadeia significante única e própria, apesar de compartilhar questões com outras pessoas, mas as cadeias significantes são únicas. Então, os sintomas, as expressões, qualquer tipo de questão humana vai partir dessas cadeias significantes. Vamos lá, vamos entender aqui então a estrutura, né, dessa cadeia significante. Então, como eu disse, isso daqui não são palavras, são significantes. Eu gostaria que vocês entendessem dessa forma. Essas setas em vermelho, isso aqui significa relação, ou seja, um significante se relaciona com outros significantes. Aqui, olha que interessante. Esse significante ele vai se relacionar com esse, também com esse, mas aí, olha aqui, o significante aqui na frente, ó, insegurança. Ele está relacionado com segurança, está relacionado com esse aqui estando relacionado com esse, também vai se relacionar com esse e com esse. O que nós conseguimos tirar disso é que todo significante ele está relacionado com todos os outros significantes que aparecem na cadeia significante. Ou seja, quando eu montar o meu discurso, a minha expressão, tudo que eu falar vai ter uma relação, um significante com o outro. Então, isso é uma lógica, é uma cadeia, é uma organização. E o sintoma não vai ser diferente disso, a psicopatologia não será diferente. Ela também vai ser formada dessa mesma maneira. Então, vamos lá. Prazer e desprazer. Isso daqui são aquilo que a gente sente quando a gente nasce. A gente apenas sente isso, né? Porque a criança ainda não sabe falar, não sabe expressar de forma verbal, então ela tem muitas limitações. Então, quando ela sente prazer e desprazer, ela associa aos estímulos externos. E quais são esses estímulos externos que nós temos? Bom, vamos começar aqui pelo prazer. A criança ela sente prazer ao ser alimentada. Quando alguém alimenta ela, ela sente prazer. Então ela vincula o alimento a uma coisa boa, a uma coisa prazerosa. Outra coisa, ó, o colo materno. A criança ela começa a chorar, começa a sentir frio, aí vem o colo materno, vem o cobertor. E aí vem o carinho, a pessoa vai fazendo carinho na criança. A criança vai associando isso tudo ao prazer. E aí, ao mesmo tempo, vai aparecendo então uma sensação de segurança. Ela começa a se sentir segura ao longo do tempo, ao longo dos dias que vão se passando. Então, aqui, nós temos a primeira sensação de amor, de bem-estar. Nós temos a primeira noção.
Aqui são as emoções primárias que vão surgindo, as emoções assim, né, que a gente coloca como sendo emoções boas, prazerosas, como sensação de carinho, de bem-estar, de conforto, de segurança, de confiança. Então aqui vão surgir essas primeiras emoções, são emoções primárias, aqui até aqui, ó, nesse ciclo, aqui, retirando aqui o desprazer, tá, desse ciclo aí. Aí aqui nós temos retirando o frio, né, melhor dizendo, nós temos aqui o desprazer nessa região. O desprazer, ele vai ser vinculado à fome. Quando a criança sente fome, ela vai sentir esse desprazer, então ela vai vincular isso a esse desprazer. Quando ela sente frio, a mesma coisa. Então frio e fome vai estar relacionado ao desprazer. E aí, logo em seguida, a insegurança também vai entrar nisso daí, porque ela está com fome, está com frio, está se sentindo insegura, incapaz. Aí, olha aqui que coisa interessante. A mesma pessoa aqui que cuida, que coloca o cobertor, que acaricia e que dá o carinho, que causa a sensação de segurança, é a mesma pessoa que também vai deixar a criança em algum momento sentir fome. Por que isso? O Winnicott, ele chama essa fase inicial da maternidade, ele chama de estado de preocupação materna primária, que é um estado especial que a mãe entra quando ela é engravida. Tudo para ela é o bebê, a roupinha do bebê, o desejo dela todo se volta para a criança, tudo. Então, tudo antes que ela gostava, isso fica ofuscado, porque agora ela coloca todo o seu desejo naquela criança. E aí o Freud, no seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar que isso é normal de acontecer, em que certas situações nós abrimos mão do nosso próprio ego para ver o ego de uma outra pessoa. Então isso daqui também se relaciona a essa base conceitual. Então, aqui nós vamos ter o início da vinculação entre o prazer e o desprazer. Amor e ódio vão estar muito próximos, porque a mesma pessoa que me causa essas coisas boas aqui, ela também vai me causar essas coisas aqui que não são tão consideradas como boas assim, mas que é algo positivo. E por que a gente falou sobre esse estado de preocupação materna primária? Porque por mais que tudo seja voltado para o bebê, existe um ponto ali que as coisas não se encaixam de maneira 100%. Às vezes, a criança vai sentir fome e a mãe vai interpretar isso como frio e vai trazer o cobertor. Ou seja, a criança vai continuar no desprazer. Às vezes, a criança vai sentir frio. Não, às vezes a criança vai sentir frio e vai vir o alimento. Então, a criança vai sentir um certo desprazer. Então aqui vai começar a haver uma vinculação entre prazer e desprazer, entre segurança e insegurança. A mesma pessoa que me faz me sentir seguro é a mesma que vai me causar uma certa insegurança. Então aqui, ó, e um detalhe importantíssimo, isso daqui eu quero que vocês foquem nisso e visualizem isso muito bem. Todos os significantes eles estão ligados, seja os que formaram os que vieram do desprazer, ou seja, os que vieram do prazer. Então, todos eles estão em uma relação muito próxima. Então, aqui ó, nós temos os significantes mestres. Aqui vai surgir os significantes mestres. Esse ponto em preto, aqui com essa seta preta, isso daqui aqui ficou um pouquinho embolado, esse ponto aqui. Aqui nós vamos ter o início daquela ruptura. O início daquela ruptura que nós chamamos de processo de castração. Mas observem que a própria ação da função materna ela já é um processo de castração. Quando a criança sente fome e vem o cobertor e ela sente esse desprazer, essa desconexão entre a mãe e a criança já começa a funcionar como um processo de castração. Lá no Freud, a gente aprende que castração é quando suja o pai e afasta a criança da mãe, e isso é uma questão pontual. Aqui não. Aqui nós vamos ver que o processo de castração é algo que vai acontecendo de maneira gradual. Não é um único instante, um único momento, é algo que vai acontecendo.
Aqui, nesse primeiro momento, a criança vai ter uma percepção de que o mundo é criado por ela. Ela sente fome, vem a comida. Ela sente sede, ela sente frio, vem o cobertor. Só que aí, quando começa a surgir essas desconexões, a criança vai começar a perceber uma certa frustração. E aí o Lacan chamou isso de o nome do pai. O que é o nome do pai? O nome do pai é um nome dado àquilo em que o desejo da mãe vai começar a diminuir em relação à criança e vai começar a voltar para as questões que ela gostava antes, ou para outras questões. Então ela vai começar a colocar o seu desejo em outros pontos, que é normal e saudável que isso aconteça. E isso vai começar também a ampliar esse processo de castração. Então, isso vai ser uma perda para a criança. Por quê? Ela não vai ter essa plenitude total que ela tinha antes. Porque agora ela vai começar a ter perdas mais expressivas. Antes, se a mãe estava se alimentando, ela largava o prato para ir ver por que a criança estava chorando. Hoje não. Hoje ela já faz as coisas com mais calma. Ela já passou pela essa fase de preocupação materna primária e agora ela está retomando as suas atividades. Então a criança começa a sentir isso. E aí, o Wilfred Bion, notem que nós estamos falando de diversos psicanalistas. Por quê? A base conceitual psicanalítica ela é muito ampla, mas todos eles concordam com esses pontos aqui. O Wilfred Bion vai falar que o ser humano ele se desenvolve através das frustrações. E o Freud concorda com isso, através da frustração, da perda que nós começamos a elaborar. Porque o Freud fala sobre a castração, e é a partir da castração que surge o ego. E o Lacan também concorda com isso de uma forma diferente. Ele vai dizer que o processo de castração que vai acontecer de maneira gradual, inclusive ele explica sobre isso no estágio do espelho, vai fazendo com que a criança tenha necessidade de elaborar. Então aqui quando surge essa perda mais expressiva, a criança sente que ela perdeu o olhar e o desejo da mãe, ela começa a elaborar formas de lidar com aquele sentimento de desprazer. Então ela começa a tentar entender de forma muito primária, de forma muito escassa, para onde que a mãe está olhando. E ela começa a criar suposições iniciais de que para onde a mãe está olhando. Então, esses significantes que eles tinham uma organização bem mínima, agora eles vão começar a se juntar e formar, então, significantes mais elaborados. Por quê? Agora há uma necessidade de criar respostas mais elaboradas. Então, o desejo da mãe colocado nesses outros pontos, cada ponto desse vai ser o que o Lacan chamou de o nome do pai, ou metáfora paterna. Então, são esses objetos que estão tirando a mãe dessa criança. Então, esses objetos vão surgir como algo que vai prender esses significantes. Ele vai fechar esses significantes e vai formar, então, uma cadeia bastante forte, bastante firme. Então, nós temos aqui, e quando a criança perde isso, esse olhar da mãe, esse desejo da mãe, isso nós vamos chamar de objeto A, o objeto perdido. Por quê? A criança ela vai sempre tentar retomar a esse objeto A. Entretanto, vai haver uma impossibilidade. Por quê? Nada vai suprir essa necessidade de forma 100%. Isso vai acontecer porque a linguagem tem um furo. A linguagem não consegue expressar todo aquele sentimento inicial, porque aqui ele não sabia falar, aqui ele não sabia se expressar, só ocorria vinculações bastante precárias ainda. Então esse objeto, esse desejo da mãe vai ficar perdido nessa criança. Então o Lacan vai chamar isso de objeto A, de objeto perdido. Esse aqui é o objeto que vai causar o desejo. Ou seja, o meu desejo de querer ter algo é porque eu tenho um objeto A, eu tenho alguma coisa que me faz querer buscar alguma outra coisa, mas eu nunca vou estar 100% satisfeito. Por quê? O que eu perdi, essa plenitude perdida, eu nunca mais vou alcançar. Eu sempre vou ter satisfações de forma parcial e nunca mais total. E com isso, eu vou ter algo aqui hoje, vou estar feliz, satisfeito hoje, mas amanhã já não vou estar nem tão satisfeito mais com isso. É como quando você compra um celular novo, que você fica super empolgado com aquilo nos primeiros dias, e depois vai se tornando normal, cotidiano. Ou como quando você compra um carro novo, que você fica muito empolgado, entusiasmado com aquilo,
E aí esse entusiasmo vai passando ao longo dos dias, é por essa questão. Porque nada vai suprir 100% essa perda que nós tivemos. Então aqui, ó, aí eu destaquei aqui que a mesma pessoa que dá insegurança, que dá segurança, causa insegurança. Esse ponto é onde prazer e desprazer se conectam, surgindo a ambivalência psíquica. Bom, o que é ambivalência psíquica? Às vezes, meu inconsciente entende algo como sendo bom, e a consciência entende como sendo ruim, e vice-versa. Então, às vezes, eu vou entrar num relacionamento que conscientemente eu sei que ele é ruim, eu sei que é um relacionamento tóxico, um relacionamento problemático. Entretanto, o que acontece é que o meu inconsciente faz essa vinculação aqui, ó. A mesma pessoa que cuida é a mesma pessoa que degrina, é a mesma pessoa que agride, é a mesma pessoa que me causa mal-estar. Então, isso aqui é uma ambivalência psíquica. Essa ambivalência psíquica, ela surge porque os significantes, sejam de prazer e de desprazer, eles estão conectados. Por isso aquela frase que amor e ódio andam juntos faz tanto sentido. Então, esse aqui é a primeira fase da vinculação dos significantes. Agora nós vamos para a segunda fase. Essa é a segunda fase. Aqui, vamos considerar o fim do estado de preocupação materna primária. O desejo da mãe voltou para outras coisas agora de forma mais intensa. Aqui, quando esse desejo ele volta para outras coisas, a criança começa a se sentir insegura, e essa insegurança da criança, medo de andar, de dar os primeiros passos, medo de fazer umas coisinhas simples, a mãe vai perceber isso e o desejo dela, o desejo inconsciente dela, vai agir nisso daí. Então essa mãe